O mundo espiritual ainda tão desconhecido está bem perto de nós. O conhecimento que nos foi legado por Allan Kardec e outros grandes vultos permite-nos hoje entender e nos preparar. O mundo espiritual é a nossa verdadeira casa. Sejam todos bem-vindos. Planeamento reencarnatório é o tema do vídeo de hoje, amigos. Olá, seja bem-vindo aqui ao canal A Resposta Está na Estrela. Chamo-me José Manuel e hoje vou falar sobre o planeamento reencarnatório, isto sempre de acordo com a doutrina espírita. A doutrina espírita apresenta-nos sempre então uma visão mais ampla da vida, na qual a existência física, aquela existência pela qual nós neste momento nos encontramos, é apenas uma etapa da jornada do espírito imortal, ou seja, cada reencarnação que nós vivemos e a qual nos é proposto também ter essa evolução, acaba por ser um conjunto que depois também vai resultar então num engrandecimento a nós como espíritos, ou seja, um crescimento moral e espiritual. Sendo então a reencarnação como um mecanismo divino que nos permite então evoluir, aprender e ter um aperfeiçoamento moral, nós temos então que entender que esta reencarnação é preparada. E é preparada como? Assim que nós chegamos ao plano espiritual, depois de uma existência física, nós vamos então ter novamente conhecimento de tudo aquilo que trouxemos aqui, o que é que temos desta reencarnação e depois a pouco e pouco também o que é que trazemos das outras reencarnações, e a pouco e pouco vamos, com a ajuda sempre de irmãos espirituais, vamos sempre então chegar a um conhecimento daquilo que precisamos. Nós próprios pedimos então a reencarnação. Mas o que é que eu posso pedir? Vamos supor, por exemplo, que nesta vida eu fui uma pessoa má, fui uma pessoa egoísta, fui uma pessoa que só pensei em mim. Quando eu chegar ao plano espiritual, eu vou-me recordar bem daquilo que eu fui, do que é que eu fiz e do mal que eu causei. E então aí eu peço que numa próxima reencarnação eu vá trabalhar isso. E trabalhar isso como? Colocar-me no outro papel, no papel do outro. Neste planeamento também reencarnatório, eu vou saber quem é que vai ser a minha família, com quem é que eu tive desafetos e que me vai ser proposto então um papel diferente. Vamos supor que durante uma reencarnação eu tive um desafeto com alguém que pode ser familiar ou não, tive um desafeto e um desafeto mau. Numa próxima reencarnação nós, por exemplo, isto é um exemplo, poderemos então ser irmãos. Eu tenho que, é-me dada uma oportunidade de trabalhar esse desafeto, esse desentendimento, mas de uma forma simples e limpa. Agora imagine, por exemplo, que eu sabia o que é que eu vim fazer e sabia quem são as pessoas que vivem à minha volta. Como é que eu iria, por exemplo, conseguir viver com o irmão sabendo que tinha sido um desafeto, e um desafeto grande, amigos, numa reencarnação anterior? Nesta preparação reencarnatória, tudo é pensado ao pormenor, não só a família com a qual eu vou conviver, o meu seio familiar, as situações, as provas que são importantes e porque eu as pedi, como é que elas irão surgir. Mas atenção, reparemos o seguinte: eu posso ter pedido, por exemplo, antes de reencarnar, na situação do exemplo que lhe dei anterior, é que eu tinha sido realmente muito egoísta e agora queria me colocar no papel do outro, mas eu tenho sempre o livre-arbítrio, ou seja, quando eu chego a uma situação já reencarnado, eu posso decidir sim ou não. Daí que há uma grande dificuldade em cumprir muitas das provas que nós pedimos, amigos. Os espíritos, aqueles espíritos que são mais esclarecidos, eles possuem realmente uma maior capacidade de compreender e entender todo este processo e inclusive participam na elaboração do processo reencarnatório, ou seja, é um trabalho em equipe, mas pode acontecer situações em que o espírito não quer reencarnar. Ninguém obriga a
que isso aconteça, mas mais tarde ou mais cedo vai querer fazer isso. Porquê? Porque vê também outros espíritos que por alguma razão foram familiares ou amigos a quererem fazer isso, e então vai um bocadinho também por cópia, ou seja, eu vejo o que é que os outros estão a fazer e eu vou copiar porque eu também quero aquilo. Claro que também existem reencarnações que são obrigatórias, ou seja, o espírito não tem qualquer decisão sobre essa situação, obrigatoriamente reencarna. É importante nós não nos esquecermos que temos sempre ajuda. No plano espiritual temos sempre ajuda dos nossos entes queridos que já foram à frente, de outros entes queridos que hoje não nos lembramos, mas que já se cruzaram por alguma razão noutras reencarnações, e temos também irmãos, espíritos amigos que no plano espiritual têm como função nos ajudar a tomar essas decisões. Acreditem que não deve ser fácil tomar decisões, principalmente estando no mundo espiritual, e se estiver numa situação mais ou menos boa, eu estar tomar decisão que eu vá sofrer estando num local bom. No livro dos Espíritos, os Espíritos ensinam-nos então que antes de encarnar o Espírito tem essa capacidade, a maior parte deles, tem essa capacidade de analisar o passado, reconhecer as imperfeições e escolher as provas pelas quais quer passar. Amigos, deve ser muito difícil eu analisar algo que eu fiz de mal e eu ter que aceitar uma prova para corrigir isso, ainda mais se for uma prova dolorosa, porque as provas têm que ser dolorosas para que possamos de alguma forma também aprender. E existem muitos tipos de provas. Estou-me a lembrar agora aqui, por exemplo, desafios familiares. Eu, numa reencarnação, tive então um desafeto com alguém da família, e numa próxima reencarnação eu vou pedir para estar novamente com esse elemento, muitas das vezes com um papel trocado. Eu não serei a mesma pessoa e o meu desafeto também não. Posso pedir também para ter limitações físicas, ou seja, ter alguma deficiência que me vai permitir também o aprendizado. Nós aprendemos muito, como eu disse há pouco, com a dor. Também dificuldades financeiras. O que é que nós aprendemos quando temos dificuldades financeiras? Muito, mas também aprendemos ainda mais quando temos dinheiro e não os sabemos gerir. Por exemplo, problemas de saúde. Nós, quando reencarnamos com um problema de saúde, temos toda aquela luta para ultrapassar aquilo, de alguma forma resignado. Podemos ter também, por exemplo, conflitos afetivos, em que quando nós não diz isso, parece que aquela pessoa, não sei porque é que eu não me dou bem com ela, parece que estamos sempre às turras. Provavelmente será então um conflito afetivo que vem de outra reencarnação. Posso também ter, por exemplo, responsabilidades específicas. Eu posso pedir então numa situação A ou B. Também posso, por exemplo, pedir uma missão de auxílio ao próximo. Provavelmente, e até pode parecer que é a missão mais fácil, mas talvez seja uma das mais difíceis, porque ajudar o próximo, auxiliar o próximo de uma forma desinteressada é muito difícil, amigos. Nesta nossa reencarnação e dentro, por exemplo, do nosso seio familiar, nós estamos com pessoas, pode ser o pai, a mãe, os irmãos, os primos, etc., que já vêm de outras reencarnações. Esta possibilidade também nos ajuda, nem sempre serão provas, mas também nos ajudam a manter a estabilidade, a manter um foco naquilo que é o nosso verdadeiro desígnio, aquilo que nós pedimos mesmo, a nossa verdadeira missão. Nós estamos então rodeados também de espíritos que nos ajudam a não cair. E mesmo depois de encarnados, nós não estamos sozinhos. Nós temos sempre os nossos benfeitores, nossos amigos espirituais, que têm como função nos ajudar. Embora eles não estejam 24 horas do dia connosco, eles estão sempre disponíveis para nos ajudar, e sabem que se tivermos, por exemplo, a tomar uma decisão que é errada, eles também têm a capacidade de nos intuir a não seguir para esse caminho, não virar para esse lado, mas a decisão é sempre nossa, amigos. Agradeço a vossa presença em mais este vídeo, agradeço muito o apoio que vocês dão aqui ao nosso trabalho e aqui ao conteúdo também destes vídeos, que de alguma forma vos possa ajudar. Se
Se tiverem alguma dúvida, podem deixar em baixo nos comentários do vídeo do YouTube que respondemos. Se tiverem alguma dúvida assim mais pessoal, podem entrar em contacto connosco, por mensagem privada, que nós ajudamos sempre. Temos uma equipa aqui disponível também para ajudar. Este caminho é de todos, não há que ter medo, é uma aprendizagem. Se puderem deixar um gosto, nós agradecemos. Se puderem também partilhar este vídeo, é sempre aquele ato de caridade que nós fazemos com o próximo. Se gostaram do nosso trabalho, estamos também presentes sempre com o nome A Resposta Está na Estrela, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no TikTok também. Muito obrigado, amigos, e até à próxima.